paz do Senhor Jesus para todos. Quem são os gafanhotos citados em Apocalipse capítulo 9, que vão sair no toque da quinta e da sexta trombeta? Este daí é o assunto do nosso vídeo, tá ok? Porém, antes de eu adentrar aqui no teor do nosso estudo, como sempre tenho feito, eu quero pedir a você, fica comigo até o final. E se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? Porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom, é relevante e recomenda esse vídeo para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá, vamos para o nosso estudo bíblico aqui no canal Renovo da Palavra. Eu já estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 9 de Apocalipse e gostaria de pedir a você, se for possível, pegue o seu exemplar também, porque eu vou ler muitos versículos. Vou ser bem objetivo aqui no nosso estudo para te mostrar com clareza quem são os gafanhotos do capítulo 9 de Apocalipse. Mas, irmão, qual é a importância desse estudo? Alguém pode assim querer me perguntar, não é verdade? Gente, a importância desse estudo, a principal importância, está relacionada com as polêmicas entre preterismo e futurismo. Preterismo é aquele método de interpretação das profecias, principalmente do livro de Apocalipse, onde os intérpretes lançam tudo para o passado. São as pessoas que estão dizendo por aí que Jesus já voltou, o Apocalipse já se cumpriu no primeiro século, etc. São os preteristas radicais, o nosso alvo aqui do nosso estudo, tá ok? Existem também os parciais. Esses daí entendem que alguma coisa ainda do Apocalipse vai se cumprir. Ainda tem o finalzinho do livro para se cumprir no futuro. Em oposição ao preterismo, nós somos o quê? Eu sou futurista e acredito perfeitamente que do capítulo 4 até o capítulo 22, o livro está tratando de assuntos que ainda vão acontecer, tá ok? Então, no capítulo 9, o toque da quinta trombeta e também da sexta trombeta. Eu quero ler para vocês o versículo de número 11. Olha só o que diz este versículo. Capítulo 9, versículo 11 de Apocalipse. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Rabadon e em grego Apolion. Os gafanhotos que saem da trombeta número 5, toque da quinta, e da trombeta número 6, tem um líder, tem um governante que está sobre eles no comando. É o que diz aqui o versículo 11. Inclusive, eu quero te orientar para depois, com calma, você ler todo o capítulo. Eu não vou poder passar aqui todo o capítulo, porque o nosso estudo vai acabar ficando muito longo, muito extenso. Mas eu quero trabalhar na questão da identidade. Quem são esses gafanhotos? Até porque aparece aqui uns gafanhotos bem estranhos nesse capítulo. Gente, a interpretação preterista a respeito disso daqui diz o seguinte: foram as tropas, foi o exército romano, foram as tropas do general Tito que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, no primeiro século. Será que esta interpretação está correta? Fica comigo até o final desse vídeo,
porque eu tenho certeza que vou trazer para vocês informações importantíssimas, que muitos escartólogos não contaram ainda, tá ok? Mas vamos lá, será que foram as tropas do general Tito? Gente, para interpretar o Apocalipse, bem como muitas das profecias lá do Antigo Testamento, o sermão de Jesus, etc., algumas considerações precisam ser levadas em conta. Eu vou te mostrar duas considerações que você precisa atentar para elas. A primeira consideração é que existe uma história bíblica real que deve ser contada desde o começo. Quando um preterista vai interpretar esse capítulo aqui e pega só esse assunto, ele explica a respeito da queda de Jerusalém, Tito liderando as tropas romanas. Olha a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, quando um professor do preterismo trabalha isso daqui, só esse assunto de forma isolada, parece que realmente está tratando das tropas que destruíram Jerusalém no ano 70, mas só parece. O que está acontecendo é que eles não trabalham o assunto, não contam a história desde o começo. Essa é a primeira consideração que eu quero chamar a sua atenção. Mas, irmão Gedilson, onde está o começo de tudo? Por incrível que pareça, eu vou trabalhar bem isso aqui nesse vídeo. O começo de tudo está lá no ministério de João Batista. Aguarda só um pouquinho que eu já vou aprofundar o assunto para te mostrar com clareza a relação do ministério de João Batista com a escatologia bíblica. Então esta é a primeira consideração. Se for pego de forma isolada, parece que faz sentido trabalhar não só esse texto, mas outros textos do Apocalipse com os eventos do primeiro século, tá ok? Posso até dar um outro exemplo. Nero, no ano 64, começou a perseguição aos cristãos. No Apocalipse, o texto fala sobre a besta que faz guerra aos santos e os vence. Então o Apocalipse, Nero foi a besta do Apocalipse. Observaram que, sendo trabalhado de forma isolada, parece que faz sentido? Então esta consideração, você precisa entender isso, que o seu professor de preterismo, seja parcial ou radical, tem uma história bíblica verdadeira, trabalhada no primeiro século, mas ele precisa te contar desde o começo. A segunda consideração. Gente, existem profecias por detrás dos assuntos apocalípticos. Eu vou ler mais uma vez para vocês, no capítulo 9, versículo 11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Você sabia que tem uma profecia bíblica específica sobre isso daqui? Eu já vou te mostrar qual é esta profecia, tá ok? Então, nesses assuntos apocalípticos, sempre tem uma ou mais profecias relacionadas ao texto em questão. Então, a história precisa ser contada desde o começo e as profecias precisam ser colocadas em ordem cronológica. É preciso ser traçada uma linha do tempo para que a história bíblica verdadeira, real do primeiro século seja contada de forma linear e todos compreendam que as coisas vão se encaixar ou não no primeiro século.
Entendeu essa parte? Não pode ser trabalhado de forma isolada. Então, vamos lá. Quem são os gafanhotos do capítulo 9 de Apocalipse? Da trombeta número 5 e da trombeta número 6. Antes de eu te dizer com clareza quem são esses gafanhotos, eu preciso trabalhar aqui, gente, duas profecias que vão jogar luz em cima do assunto e vão te ajudar a compreender a principal profecia do capítulo 9 de Apocalipse. Versículo 11, onde fala sobre o governante que está sobre os gafanhotos que saíram ao toque da quinta e da sexta trombeta. Aí sim, vai clarear o farol da palavra de Deus que vai te ajudar muito a entender quem são esses gafanhotos, tá ok? Então eu vou sair só um pouquinho do capítulo 9 e vou te mostrar com clareza duas outras profecias que vão jogar luz em cima do assunto. Eu já falei que tem uma história que tem que ser contada. Eu já falei que as profecias precisam ser colocadas em ordem cronológica. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como começa toda a história da escatologia do primeiro século? O primeiro século da era cristã é a passarela sobre a qual os preteristas afirmam que o Apocalipse já se cumpriu. Você sabe como começa essa história? Você sabe qual é a primeira profecia que se cumpre? Então eu vou trabalhar este assunto, vou traçar uma linha do tempo e vamos jogar luz. Eu vou jogar luz em cima da questão dos gafanhotos, tá ok? Saindo um pouquinho do capítulo 9, a primeira profecia da escatologia bíblica, gente, é Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal tratando desta profecia, tá ok? Olha só o que diz Malaquias 4, 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esta profecia, ela se cumpriu no primeiro século. Ela se cumpriu em João Batista. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus dá testemunho claro do cumprimento desta profecia. Mateus capítulo 17, do versículo 11 até o 13. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Para só um pouquinho. Malaquias profetizou que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias haveria de vir. Não é o Elias lá do tempo dos reis, mas um ser humano que haveria de exercer o ministério de Elias, e uma vez exercendo o ministério de Elias, isso faria deste ser humano o novo Elias. A profecia de Malaquias se cumpriu no primeiro século com João Batista. Então eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Pergunte ao seu professor de preterismo: onde está a profecia de Malaquias no livro de Apocalipse? Eu já vou tratar da profecia dos gafanhotos, a principal profecia que dá base à questão dos gafanhotos, lá no capítulo 9, verso 11, tá ok? Mas primeiro entenda esta profecia de Malaquias, porque é a profecia número 1, a primeira a se cumprir dentro da escatologia bíblica, onde a história é contada no primeiro século, é o início da história
e é o início da cronologia das profecias. Por isso é tão importante você compreender, tá ok? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que a profecia de Malaquias 4:5, ela está no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo de número 6. Eu vou ler para você este versículo. Olha só o que diz o texto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. A testemunha número 1. Aqui está a profecia de Malaquias. A parte A da profecia. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Ela se cumpriu no primeiro século com João Batista. E a profecia, gente, observe bem esse detalhe. Ela está repetida no livro de Apocalipse, porque as profecias do final dos tempos estão em duplo cumprimento. Então vai ter o segundo cumprimento da profecia de Malaquias com outro ser humano que novamente, posterior a João Batista, vai exercer o ministério de Elias. E uma vez exercendo o ministério de Elias, isso vai fazer deste outro ser humano, que não é João Batista, o novo Elias, cumprindo a profecia de Malaquias. Então observe bem. Malaquias profetizou, se cumpriu no primeiro século com João Batista, a mesma profecia se repete no Apocalipse e vai se cumprir com outro ser humano. E este ser humano, de maneira nenhuma, é João Batista. Percebeu? Quando você sabe o início da história, quando você sabe a cronologia das profecias, qual profecia dá origem a cada figura do Apocalipse, as heresias caem por terra. E o Apocalipse não pode ser levado para o primeiro século, por isso eu sou futurista. Porque não tem harmonia, é impossível levar o Apocalipse para o primeiro século, onde os preteristas radicais afirmam que todas as profecias já se cumpriram e o assunto está encerrado, inclusive o Apocalipse. Mas para eles levarem o Apocalipse para o primeiro século, eles são obrigados a dizer que a testemunha número 1 foi João Batista. Porque a profecia de Malaquias, dentro do livro de Apocalipse, ela está se cumprindo com a testemunha número 1. Ela vai se cumprir no futuro, ela está apontando para um outro ser humano e não tem como ser levado para o passado. Isso vai jogar luz na questão dos gafanhotos, tão aterrorizante ali do capítulo 9 de Apocalipse. Eu já vou entrar no capítulo 9, vou te mostrar a profecia, a principal, tem outras profecias ali, mas eu quero te mostrar a principal, que dá origem àquela cena do anjo que vai soltar outros anjos, 4, que estão presos junto ao rio Eufrate. Aí eles são mutantes porque tem cabeça de dente de leão, tem cabelo de mulher, cauda de escorpião e daí por diante. Meu Deus, quem são esses gafanhotos? Eu já vou te explicar. Mas primeiro eu quero que você entenda como funcionam as profecias, tá ok? Já te mostrei a de Malaquias. Vamos para a profecia número 2, que vai jogar luz na profecia do capítulo 9. Qual é a profecia número 2? Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Para um pouquinho. Moisés está profetizando que Deus haveria de levantar, ele está falando com os hebreus isso daqui, um outro profeta semelhante a ele. Vamos ver onde se cumpriu essa predição de Moisés. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45.
Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ainda há João capítulo 6, versículo 14. Vamos ver onde se cumpre a predição de Moisés. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta, artigo definido, que deveria vir ao mundo. Então a predição de Moisés se cumpriu com Jesus de Nazaré. Não é que Jesus era Moisés, pessoalmente, não é isso. Mas Jesus exerceu o ministério de Moisés, e uma vez exercendo o ministério de Moisés, isso fez dele o novo Moisés. Pergunta ao seu professor de preterismo onde está a profecia de Deuteronômio 18:15 dentro do livro de Apocalipse. Vamos lá mais uma vez no capítulo 11, versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Já te mostrei a testemunha número 1, João Batista. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga quantas vezes quiserem. A testemunha número 2, que vai ser outro ser humano, não é Jesus, mas vai ser outro ser humano que vai exercer o ministério de Moisés. Uma vez exercendo o ministério de Moisés, isso vai fazer deste outro ser humano o novo Moisés posterior a Jesus de Nazaré. Então você vê o duplo cumprimento das profecias. É como se estivesse, gente, diante do espelho. João Batista e Jesus no primeiro século cumprindo as respectivas profecias de Malaquias e de Moisés. As duas testemunhas dentro do livro de Apocalipse, cumprindo as respectivas profecias de Malaquias e de Moisés, a de Deuteronômio. E você vê que não é possível levar o Apocalipse para o primeiro século, porque quem assim tentar fazer é obrigado a dizer que as duas testemunhas foram João Batista e Jesus de Nazaré. Isso é uma aberração. Então, compreenda perfeitamente isso, porque isso joga luz na questão dos gafanhotos lá do capítulo 9 de Apocalipse, que os preteristas afirmam que foram as tropas do general Tito que foram enviadas para destruir Jerusalém no ano 70. Eu vou ler mais uma vez, capítulo 9, versículo 11 de Apocalipse. E tinham sobre si rei, um governante, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Eles afirmam que aqui é uma referência ao general Tito e às tropas romanas do primeiro século. Vamos ver se realmente isso procede, se é verdade. Primeiro passo. Da mesma forma como eu te mostrei as profecias de Malaquias e de Deuteronômio, a profecia de Moisés, eu vou te mostrar qual é a principal profecia que está aqui nesse texto. Eu não tenho nenhuma dúvida que a profecia, gente, é Daniel capítulo 9, versículo 6. Observe comigo a leitura. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Atente bem para a parte B do versículo. E o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe, citado aqui nesse texto, é o exército romano.
que foi liderado pelo general Tito e realmente, de fato, destruiu Jerusalém no ano 70, no primeiro século. Vamos ver o texto que prova isso? Lucas capítulo 21, versículo 20. Olha só o que diz esse texto, muito conhecido dos preteristas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Daniel profetizou, se cumpriu no primeiro século. A mesma profecia está repetida no Apocalipse capítulo 9, versículo 11, que eu já li para vocês e vou repetir a leitura. A mesma profecia está repetida. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu seu nome era Abaddon e em grego Apolion, que quer dizer destruidor, destruição. Então, quando você entende o duplo cumprimento das profecias, as heresias, gente, cai toda por terra. Mas, irmão Gedilson, esclarece melhor. Eu vou esclarecer melhor para vocês. Voltando a Malaquias. Malaquias profetizou, se cumpriu com João Batista no primeiro século, está repetida no Apocalipse, para outro ser humano trazer outro cumprimento à mesma profecia. E não tem como alegorizar as duas testemunhas, porque Malaquias não profetizou uma alegoria. A maior prova é que João Batista era um ser humano. Deuteronômio, Moisés profetizou, se cumpriu no primeiro século com Jesus. A mesma profecia está repetida no Apocalipse capítulo 11, verso 6, com a testemunha número 2. Um outro ser humano que vai exercer o ministério de Moisés. E não tem como alegorizar. Até porque Moisés não profetizou uma alegoria. Então são pessoas. Já teve um cumprimento no primeiro século com pessoas. O Apocalipse já está trabalhando com as mesmas profecias para ter o segundo cumprimento com outros seres humanos. Você pode olhar, é como reflexo no espelho, mas estes daqui não são aqueles do primeiro século. Dito isso, agora eu posso te ajudar a entender sobre os gafanhotos da quinta trombeta e da sexta, que os preteristas alegam que foram as tropas do general Tito, as tropas que destruíram Jerusalém e o templo no primeiro século. Gente, Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 26, o povo do príncipe, ou seja, o exército romano, se cumpriu de fato no primeiro século. Eu já li para vocês Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, ali foi o general Tito quem liderou e destruiu o templo no ano 70. A mesma profecia está repetida no livro de Apocalipse, no toque da quinta e da sexta trombeta, onde tem um líder sobre os gafanhotos, que não é o general Tito. Assim como os gafanhotos não são as tropas romanas do primeiro século. Olha mais uma vez a questão de João Batista, a testemunha número 1, de Jesus de Nazaré e a testemunha número 2, cumprindo as respectivas profecias que eu já citei. Mas o Apocalipse não tem como ser levado para o primeiro século, apesar de todas as semelhanças. Mas quando você entende que as profecias são a chave hermenêutica, todas as heresias caem por terra. Então, sendo mais direto, a resposta da nossa questão aqui do capítulo 9, que é tão polêmica: quem são os gafanhotos do capítulo 9 de Apocalipse? São tropas, de fato são tropas. São poderosos exércitos
que terão um líder e vão vir no final dos tempos, porque as profecias estão em duplo cumprimento. O preterismo completo só consegue ter algum terreno, alguma margem de vantagem sobre a sua mente, porque eles não te contam a história desde o começo. Te mostrei que tudo começa com João Batista. As profecias precisam seguir uma ordem cronológica, uma linha do tempo, e você vai vendo tudo que aconteceu no primeiro século sendo reproduzido no livro de Apocalipse, e muitas das vezes convertidos para figuras, ampliados e lançado, direcionado para o futuro, porque é impossível levar o Apocalipse para o passado, tá ok? Então, nesse quesito, preterismo e futurismo parece que estão falando a mesma língua, porque nós sabemos que serão Clopas, não liderada por Tito, mas liderada pelo anticristo. Capítulo 9, versículo 11, o rei destruidor sob os gafanhotos, é o anticristo. Da mesma forma como Tito veio no primeiro século, liderando os romanos que destruíram Jerusalém, dando cumprimento a Daniel 9, 26. Daniel profetizou, se cumpriu no primeiro século com Tito, está repetido no Apocalipse para o final dos tempos, com outras pessoas e jamais apontando para o passado, tá ok? Eu espero assim ter conseguido te ajudar a compreender mais um tema tão difícil e polêmico dentro da escatologia, tá ok? E a respeito de Daniel 9:26, príncipe com P minúsculo, tem um ou dois em Daniel 9:26. Eu vou subir um vídeo agora para você onde eu esmiuço bem esse detalhe de Daniel 9:26, se tem um ou dois príncipes com P minúsculo até ali, tá ok? Espero ter conseguido te ajudar a entender que os gafanhotos são Clopas que vão vir no futuro, cujo líder será o anticristo e não pode ser levado para o passado, assim como as duas testemunhas não podem ser levadas para o passado, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal, e como sempre digo, Maranata, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.